a Argentina está mergulhada em um dos maiores escândalos políticos dos últimos anos. No centro das acusações está ninguém menos do que o presidente Javier Milei e sua irmã, Karina Milei, que ocupa o cargo de secretária-geral da presidência e é considerada uma das figuras mais poderosas do governo Tudo. Começou com o vazamento de áudios do ex-diretor da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência, Diego Spagnuolo. Nas gravações, ele afirma que havia um esquema de propinas na compra de medicamentos e insumos para pessoas com deficiência. Segundo os relatos, empresas farmacêuticas pagavam entre 3% e 8% de comissão sobre contratos públicos. Parte desse dinheiro, segundo a denúncia, ia parar diretamente nas mãos de Karina Milei e também de Eduardo Luli Menem, outro homem forte do governo. As cifras são impressionantes. Estima-se que só com esses contratos, a organização teria movimentado entre $500 milhão e $800 mil por mês. O escândalo ganhou ainda mais força quando o Ministério Público ordenou buscas e apreensões em Buenos Aires. Foram encontrados cerca de $266 mil em espécie, além de celulares e documentos que agora estão sendo periciados. A reação do governo foi imediata. Javier Milei não apenas negou todas as acusações, como chamou o caso de uma farsa criada pela casta política, que, segundo ele, deseja derrubar o seu projeto de mudança. Milei defendeu a irmã publicamente, chamando-a de chefe e reiterando sua confiança absoluta nela. Outros membros do governo reforçaram essa narrativa, classificando tudo como uma operação política, especialmente porque o escândalo estourou às vésperas de eleições regionais e há poucos meses das legislativas. Mas a crise vai além da política. Ela atinge em cheio a economia argentina, que já atravessa uma situação frágil. Nos últimos dias, o mercado reagiu de forma negativa ao escândalo. O peso argentino perdeu valor, os títulos públicos caíram e o risco país disparou. Analistas internacionais avaliam que a confiança na gestão Milei, que já vinha sendo questionada, sofreu um baque ainda maior. É importante lembrar que Milei assumiu a presidência em 2023 com um discurso radical contra a casta política e com promessas de cortar gastos públicos, dolarizar a economia e abrir caminho para o liberalismo mais duro. No entanto, passados quase 2 anos de governo, a inflação continua alta, a pobreza atinge mais de 50% da população e o crescimento econômico permanece estagnado. No cenário internacional, Milei ganhou destaque ao se alinhar com líderes como Donald Trump, em busca de um discurso comum contra o que chama de socialismo global. Mas enquanto tenta projetar uma imagem de outsider que enfrenta o sistema, a crise interna ameaça corroer sua base de apoio. Para muitos observadores estrangeiros, o escândalo com a irmã enfraquece não só a sua autoridade política, mas também a sua credibilidade econômica. As cenas mais recentes mostram o tamanho da polarização no país. Em eventos públicos, Milei foi hostilizado e até precisou ser evacuado de um carro oficial após manifestantes jogarem pedras contra ele. Nas redes sociais, hashtags de apoio e de rejeição ao presidente se revezam, revelando um país profundamente dividido. Justiça argentina segue investigando o caso. Os áudios estão sob sigilo, e um juiz federal chegou a proibir a divulgação de novas gravações feitas dentro da Casa Rosada, para evitar ainda mais turbulência política. O Ministério Público, por sua vez, analisa provas, celulares e documentos e pode formalizar acusações contra membros do governo a qualquer momento. O futuro imediato é incerto. Se a investigação avançar e ficar comprovado o envolvimento direto de Karina Milei ou de outros aliados próximos, a pressão pelo impeachment do presidente pode se tornar inevitável. Caso contrário, Javier Milei pode tentar se fortalecer usando justamente o discurso de perseguição política. De qualquer forma, a Argentina já sente os efeitos dessa crise.
A confiança dos investidores caiu, a inflação persiste e o humor social é de frustração. O que deveria ser um governo de ruptura e renovação, agora enfrenta denúncias que lembram velhos escândalos da política argentina. A grande pergunta é: será que Javier Milei conseguirá se manter como a voz da mudança diante de acusações que atingem o coração de sua própria família? Ou será que este será o começo do fim de um governo que prometeu romper com o sistema, mas acabou envolvido no mesmo tipo de corrupção que dizia combater?